Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula do módulo Java Server Faces. Nesta aula vamos terminar o nosso DAO genérico, incluindo as operações de persistência. Na aula anterior, nós estávamos trabalhando na construção do DAO genérico, onde já havíamos definido os atributos que a classe possui e métodos para consultar os registros que estão no banco, bem como métodos para navegar nas consultas. Tá? E agora nós precisamos criar os métodos para realizar a persistência, como por exemplo o método salvar, que a gente havia criado no outro DAO, o método remover. Né? Então vamos iniciar isto aí. Tá? Primeira coisa que nós vamos criar, tá? Vou criar um método para fazer um rollback, tá? Só para aproveitar assim um pouquinho, porque é uma coisa que a gente vai executar bastante e a gente vai querer reaproveitar um pouquinho de código. Que daí para fazer o rollback eu tenho só que verificar, tá? Se a transação da Entity Manager está ativa. Eu verifico isso com o método Entity Manager getTransaction.isActive. Tá? Eu verifico se a transação não está ativa. Se não estiver, eu vou fazer, tá? Vou iniciar a transação para depois poder chamar aqui o getTransaction e o rollback, né? Que isso que a gente sempre vai estar fazendo se der algum problema. Tá? E daí, agora como nós estamos trabalhando, vamos trabalhar de forma genérica, então eu não vou poder fazer como eu fazia antes aqui no método salvar, que eu verificava se o ID era nulo e daí executava o persist ou merge. Nós vamos ter que ter os dois métodos aqui. Tá? Então eu vou criar aqui um método público, tá? Que retorna um boolean que eu chamarei de persist. Tá? E qual que é a classe que eu vou persistir? A classe T. Né? Na verdade, o que é? Vai ser então a classe que meu DAO genérico vai estar usando no momento. Né? Eu vou fazer isso aqui dentro de um bloco de try. Tá? Vou iniciar aqui a transação. Tá? E daí executo o método persist, persistindo aquele objeto. E daí faço o método commit. Tá? E vou jogar lá na mensagem, tá? Objeto persistido com sucesso. Tá? E daí vou retornar true, porque daí então deu tudo certo. E caso ocorra uma exceção, né, que pode ocorrer qualquer tipo de exceção relacionado, né, ao banco de dados, tá? Eu vou executar o método rollback, daí vou dizer que a mensagem vai receber então erro ao persistir. Tá? E daí eu vou concatenar, né, com uma mensagem tratada do método útil, da classe útil, aliás, e o método getMensagemErro, que ele vai buscar o último nível, né, de erro da minha exceção. E de retorno falso. Tá? Muito bem. Então eu vou fazer isso aqui para o persist. Tá? Para o merge é o mesmo processo. Tá? Eu posso copiar e mudar o nome. Tá? Vou chamar aqui um merge. Né? E daí só muda a operação. Merge. E para o remove é o mesmo processo também. Tá? Dá para a gente copiar aqui e mudar aqui para remove. Tá? E deixamos o método remove. Daí só vamos atualizar aqui a mensagem. Objeto removido com sucesso. Erro ao remover. Daí eu tenho todas as operações, né? E ainda precisaria ter uma operação, tá? Para executar, recuperar um objeto pelo ID, tá? Então eu vou criar aqui um método public void público que retorna o t conforme a classe que estiver instanciada, que eu chamo de localizar, tá? Daí eu retorno um ID, né? E devo dar um return aqui no. Na verdade, eu vou fazer o seguinte, ó. Primeiro eu vou fazer aqui um rollback, tá?
Daí eu vou ter aqui TOBJ, vai receber então, tá? Um cast DT da Entity Manager, método find, tá? Eu pego a classe persistente e o ID, né? E daí eu retorno o OBJ. Então eu recupero, faço um rollback. Por que eu estou fazendo um rollback? Vai ter algumas situações então, que quando a gente clicar em editar, tá? Pode ocorrer que ele mantenha alguma coisa na seção de forma errada com o que está no banco. Daí quando eu faço rollback, eu limpo a seção e recupero o objeto do banco. Daí eu não vou ter esse tipo de problema. Tá? Daí feito isto, nós precisamos, tá? Agora usar esse DAO genérico. Tá? Nós vamos usar na própria manutenção de país que nós fizemos antes. Então, o que vai mudar agora? Tá? Então, agora quando a gente vai declarar, então agora nós temos todas as operações, né, para fazer persist, merge, remove, para retornar um objeto, tá? Com nomes praticamente parecidos com o que a gente tinha antes, tá? E agora como que vai funcionar a nossa classe, tá? Então, nossa classe vai ser assim, ó. Eu vou corrigir aqui as importações, tá? Eu vou dizer que o meu país DAO, tá? Ele vai ter que esperar o T e ele vai estender, né, o DAO genérico. Só que no caso que eu já vou deixar tipado, né, a classe país. Tá? Tá? E daí vai implementar serializable. E daí no construtor, tá? Public DAO genérico, tá? Eu vou chamar o construtor do pai, né, para ele inicializar Entity Manager. Tá? Opa, aliás, é país DAO. Né? Public DAO genérica. Public país DAO. Vou executar o construtor do pai, tá? E vou dizer que eu vou definir, né, o valor do atributo ordem. Vou dizer que a ordem recebe, então, por exemplo, o nome. Eu quero ordenar pelo nome inicialmente. E também eu terei que informar a classe persistente. Né? A classe persistente vai receber, então, país.class. Tá? Então, são alguns atributos. Daí, isso aqui eu sempre estarei informando. Né? Então, para cada DAO que eu vou fazer, eu crio a classe, digo que ele vai esperar um tipo, que ele estende o DAO genérico do tipo que eu quero, crio o construtor, chamo o construtor do pai, né, digo que a classe persistente é da classe X e digo qual que é a ordenação que vai ser a ordenação padrão. E daí lá no controle de país, tá? Primeiro, então, nós vamos ter que inicializar meu país DAO na declaração do atributo como país, tá? Aqui vou inicializar também. E agora a gente só vai ter que mudar algumas coisas, tá? Vamos ver aqui. No método de salvar, tá? Então aqui a gente vai ter que fazer o teste se ele vai. Vamos fazer um pequeno teste aqui. Vou criar aqui um boolean, tá? Que eu vou chamar de persistiu, tá? Recebe false, né? E daí eu vou fazer o teste. If, então, se o meu objeto, o ID dele for nulo, tá? Daí eu digo que o persistiu recebe o DAO.persist do país, tá? E no else, daí eu vou dizer que o meu persistiu recebe o DAO.merge no objeto, tá? Então nesse momento a gente vai ter eu vou testar, né, se o objeto é novo e chamo persist, se não é novo eu chamo merge, tá? Daí se ele conseguiu salvar, tá? Então se ele conseguiu persistir, tá? Daí eu vou dar a mensagem de informação, vou dar uma mensagem ou a mensagem de erro. Tá? Então isso aqui que muda no salvar, tá? Remover aqui é só remove o nome do método e está prontinho, tá? A nossa manutenção para funcionar. Agora o que nós temos que fazer ainda é adicionar os elementos na interface para usar então os atributos, tá? Então vamos lá no país, tá? Na listagem. Então aqui antes do nosso data table, tá? Vamos inserir
tá mais um painel aqui. Vou usar aqui um P dois pontos painel grid, tá? Com columns, vou colocar 11 colunas, acho que vai dar certinho. Tá? E o que a gente precisa colocar aqui agora? Tá? Então vou colocar um P dois pontos, um output label com o valor ordem, tá? Vou colocar até um dois pontos. E daí eu vou colocar aqui um select menu, tá? P dois pontos select one menu. Daí com o valor dele apontando para onde? Lá para o controle do país, para o atributo, para o DAO e para o atributo ordem, tá? E daí vou colocar aqui os itens de ordenação, né? Vou colocar então F2.1 select item. Daí eu coloco aqui, ó, item label é o que vai aparecer na tela. E daí o item value tem que ser um atributo, né, da minha classe, tá? Então eu vou colocar o ID, nome, tá? E vamos colocar também o, acho que nós tínhamos, opa, aqui no país, nós temos também o ISO, né? Então vamos colocar também o ISO, tá? E aqui eu vou colocar um detalhe interessante, como a gente trabalha com Ajax na última aula, tá? Eu vou usar aqui um P2 pontos Ajax dentro do elemento e devo dizer que ele vai fazer uma atualização no elemento listagem, tá? Esse listagem não tem nenhum elemento aqui, mas nesse data table que nós mostrávamos os dados, tá? Eu vou colocar o ID nele de listagem dele vai ser atualizado. E aqui no data table pode ver que o DAO, tá? Ele estava pegando esse atributo lista e disse que não existe, né? Mas aqui eu vou colocar então o atributo lista objetos, que dê a lista paginada, tá? Muito bem. Então agora vamos colocar também vamos colocar aqui então agora o filtro, né? P2 pontos output label valor filtro, tá? E daí um P2 pontos input text, tá? Daí com o valor dele, tá apontando lá para meu controle país, para o DAO e para o filtro, tá? Vou colocar aqui ó, size 15, sei lá, tamanho 15. Né? E daí neste carinha aqui também eu vou usar, tá? Isso aqui é opcional, eu posso usar aqui um P2 pontos Ajax, tá? Eu vou dizer update, vou dizer, mandar ele atualizar a listagem, tá? E daí eu vou dizer que é o evento que eu vou usar o keyup, tá? Então isso aqui vai funcionar assim, à medida que o cara vai digitando o filtro, ele já vai atualizando a lista de objetos, tá? É interessante a gente não usar muito isso, só para eu mostrar para vocês como é que esse funciona. Porque cada, digamos, se eu for digitar, por exemplo, um CPF, a cada número que eu digitar, ele executa uma consulta no banco. Então são muitos hits disparados ao banco, tá? E agora também vamos colocar aqui um atributo para o usuário poder informar aí o máximo de objetos. Então, P2.1 output label, valor, né? Vou colocar aqui um valor máximo de objetos. Tá? E devo colocar aqui um P2.1 input number, tá? Que é para a gente não digitar letras aqui, com o valor apontando lá para o controle país e para o atributo máximo para o DAO, né, e para o máximo de objetos, tá? Daí aqui eu vou colocar, tá, decimal places como 0, tá? Vou colocar decimal separator uma string vazia e thousand separator uma string vazia. Então assim ele vai considerar só números inteiros neste campo, tá?
Poderia colocar aqui no filtro também um command button. Vou colocar aqui um p2 command button, tá? Valor filtrar, tá? Vou colocar um update na listagem e o ícone eu vou colocar o icon search, tá? Então dele, se eu, digamos assim, ó, se eu não colocar aqui não digitar, né, alguma coisa no filtro, e quando eu clicar nesse botão ele vai fazer o filtro, tá? E agora faltariam somente daí os botões, né, para a gente fazer a navegação, certo? Então vamos colocar aqui então 4 botões, né? Eu vou colocar então um p2 command button, valor primeiro, tá? Valor primeiro, e devo colocar no action listener, vou chamar lá então controle país, né, o DAO, método primeiro, tá? Vou colocar um ícone, tá? Um ícone, we traço icon traço seek traço first, tá? E daí eu vou fazer um update na listagem. Tá, então coloquei aqui mais um botão primeiro. E a gente pode repetir isso aqui para os outros, tá? Então vamos fazer para o anterior, né? DAO ponto anterior, tá? Só que em vez de usar o first, eu vou usar o prev agora. Agora o próximo. Aqui é prev. E aqui o próximo eu vou colocar next, tá? E agora vamos para o botão que tem o último. O último. E daí no ícone vai ser o end. E precisaríamos também agora somente mais um detalhe, tá? Que é colocar daí no rodapé do data table aquela mensagem de navegação, né? Então vou usar aqui um f2.facet name footer, tá? E daí aqui nele eu vou colocar então p2.1 output label com o valor apontando lá para o controle do país, para o meu objeto DAO e para a mensagem de navegação, tá? E a princípio assim, se não tiver nada errado, tá? Vamos executar e verificar, né, se tudo ocorreu certinho, né? Talvez seria interessante limpar construir antes, mas agora já rodamos tudo isso aqui. Depois tem que atualizar. Está rodando, então carregou aqui. Vamos ver aqui então. Cadastros. Anotação de países. Tá, então aqui você pode ver que ele já está listando tudo isso aqui. A gente pode centralizar depois esse trem, ó. Listando de 1 até 6 de 6, tá? Eu vou colocar aqui, ó, 2. Então aqui, ó, aqui então eu coloquei, né, tá na primeira página, vou na próxima página, tá listando o registro 3 ao 4. Na última página, né, está navegando. Vou colocar aqui então 6 registros. Né, posso filtrar pelo nome. Por exemplo, colocar A, ele já está retornando, né? Escrever B, está retornando, tá? Posso filtrar pelo ID também. Pode ver que ele já filtra e ordena, né? Ó, pode ver que ele já está filtrando e ordenando, executando a ação com Ajax. ID 1 já está filtrando, né? Também pelo ISO, né?
Então, está tudo funcionando direitinho. Agora vamos ver as operações de persistência. Tá? Então, novo, vou colocar aqui o teste, ttt, salvar, né? Então, teste ttt está aqui, vamos editar, teste, salvar está aqui e vamos excluir. Tá? Então, está funcionando direitinho nossa manutenção, né? Com filtro, ordenação e paginação. Tá? Vou colocar só esse painel grid aqui, uma div alinhando pelo centro, fica um pouquinho melhor o visual dela. Né? Então, já fica um pouquinho no centro, né? Daí temos todas as operações aqui. Bem, pessoal, então terminamos nosso DAO genérico, estamos utilizando ele na tela sem problemas nenhum, né? Usando filtro, ordenação e paginação. E até a próxima aula.